Está no ar Infinitas Ideias, o podcast do mundo dos negócios. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Infinitas Ideias. Eu sou o Pedro Henrique, como vocês já sabem, podem me chamar de PH. Estou aqui com um convidado muito especial. Estou muito feliz por trazer mais um conterrâneo lá de Recife. E é isso, queria que vocês se apresentassem. Eu estou com o Nelson aqui, pessoal. Muito bem-vindo, prazer lhe receber. Obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo lá de Porto Alegre para aqui para São Paulo para bater esse papo com a gente. Maravilha. Pessoal, é um super prazer estar participando aqui do podcast. Obrigado pelo convite, PH, e para todo o time aqui também da Fini. É uma empresa que a gente tanto admira também. Principalmente meu bebezinho e minha esposa, que já pediram para eu levar alguma coisa aqui para casa também, tá? Já fiquei com essa responsabilidade. Pode deixar. E obrigado pelo convite, né? Vai ser um prazer a gente bater um papo aqui legal. Valeu, Nelson. Como eu estava te falando antes da gente ligar a câmera aqui, vai ser um bate-papo descontraído. Estou aqui para poder entender um pouco mais sobre a tua história, o que foi que você fez, tudo isso que você construiu, as tuas duas empresas. Então, antes de eu roubar a sua pauta, eu vou abrir aqui a câmera para poder você falar quem é o Nelson, como é que é a tua história, de onde foi que você veio, como é que está hoje o teu momento atual, e aí depois a gente vai bater nesse papo. Maravilha. Fazer só uma dúvida aqui que eu fiquei curioso. Como é que vocês conseguem trabalhar aqui na Fini com tanto doce aqui, tanta coisa legal aqui? É tentador, né? É bastante tentador. Bastante tentador aqui, né? Vou ficar aqui falando a entrevista aqui, olhando aqui para os docinhos da Fini. Fique à vontade, você pode se servir, isso aqui tá pra gente. Mas, enfim, falando um pouquinho dessa trajetória, né, dessas empresas que você citou, a Cellfit é uma empresa nordestina, como nós, PH, né, também é recifense, nosso conterrâneo aí. E eu fundei essa empresa em 2009, né, na época não se chamava Cellfit. Eu trabalhava no mercado financeiro em banco. Uhum. E montei em 2009, com o sonho de empreender, montei a Vitale Fitness, lá em Casa Amarela, que é Sim. o bairro onde eu nasci, onde fui criado, né? E ao longo desses últimos anos aí, a gente estamos chegando a quase 100 operações entre próprias e franquias também. Posteriormente, montei a rede Face Doctor, são clínicas de rejuvenescimento facial e corporal, tá? E a gente ultrapassou o número de 130 franquias no mês passado também. Estamos com expansão bem acelerada. Sei que você é o homem da expansão aqui também na Fini, aqui também. O cara faz tudo aqui na Fini, né? Ele faz entrevista, ele cuida de operações, ele cuida de expansão aqui. Parabéns pela proatividade, né? Mas eu acho que isso é bacana quando a gente tem pessoas boas no time. Eu acho que é um dos segredos aí, né, de sucesso, de escalar negócios, é time, né? Sim. Acho que tem uma frase lá no livro do Maurício Benvenuti, né, que ele fala que a gente não constrói a empresa, a gente constrói um time e o time constrói a empresa, né? Então, por pessoas assim, do quilate aqui do PH junto com a Fini, eu não tenho dúvida que cada vez mais a Fini vai escalar e vai crescer o seu modelo de franquia, que bacana, que é tão interessante, está em todo o Brasil aí também. E a gente lá atrás também precisou estar muito próximo de pessoas muito boas, Sim. né? Então, hoje o sucesso da Cellfit, com toda certeza, e da Face Doctor, estão atrelados ao nosso time, né? É importante a gente estar liderando essas pessoas, mas nos últimos anos eles ajudaram bastante e nos ajudam a crescer e escalar a empresa onde chegou. Que bacana. E assim, você criou 2 players no mercado que têm relevância. A Cellfit, para quem não conhece, é uma academia que tem muita força no Nordeste. Aqui no Sudeste está chegando com algumas unidades. Por exemplo, tem uma aqui perto, em Jundiaí, do lado do Hotel Quality, dentro do Carrefour. Essa que você falou que era aluno, não? Ou é aluno lá do Não, Nordeste? sou de Recife. De vez em quando eu venho aqui para São Paulo, que eu fico no hotel, eu dou um pulinho lá nessa academia. Mas assim, tem uma Cellfit do lado da minha casa. Eu moro lá em Recife. Eu moro em Candeja, lá em Recife, e tem uma em Piedade, bem pertinho da minha casa. Nova, acho que se ela tiver muito, tem uns 2, 3 anos, muito bem equipada. Mas assim, você não contou, então eu vou pedir para você voltar um pouco mais. O Nelson, ele criou a Cellfit, depois a Face Doctor, mas
não foi daí que tudo começou. Você tinha me contado que lá no passado, lá em Casa Amarela, você teve outros trabalhos que fundamentaram um pouco essa pessoa que você é hoje. O pessoal gosta dessas histórias, né, do passado ali. Com certeza. Eu brinco lá que os nossos colaboradores, quando descobriram essa história, falaram: Nelson, você tem que contar em toda a integração de novos franqueados, tem que contar essa história. Quando eu contei sobre que eu me vestia de palhacinho, de elefantinho lá, e eles não acreditavam que era possível isso, né? Então, eles acharam muito bacana. E toda vez que eu esqueço de falar isso numa nova integração, eles mesmo lembram. Vai o Fábio, vai o pessoal lá de expansão falar: Nelson, conta aquela história. Mas eu acho que isso é bacana porque são histórias que formam e nos desenvolvem, né? Nos amadurecem, nos crescem. E fazem muito sentido hoje, depois que, por tudo que a gente passou, quando a gente olha lá para trás, todo o reconhecimento, como foi importante vivenciar aquilo ali, né? E chegar até aqui. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho, tentar relembrar essa história. Meus pais sempre foram muito presentes na nossa vida, né, da minha e das minhas irmãs. Eu sou filho único com três irmãs, mulheres. Né? Imagina o desafio, já começou aí da minha vida. Né? Mas eu brinco assim, eu acho que isso me ajudou muito. Até hoje eu me relaciono muito bem com mulheres, tanto que boa parte do nosso time da Face Doctor é composto por mulheres. Então, o fato de ter 3 irmãs, isso me ajuda muito hoje em gestão de pessoas, sobretudo com mulheres. Eu até prefiro trabalhar com mulheres, tá? Mas voltando lá, a gente teve sempre uma educação muito boa, muito carinho, muito amor dos nossos pais, uma união familiar muito bacana. E eu tive um pai muito brincalhão, um pai muito presente e uma mãe também muito amorosa e muito disciplinadora. Sim. Tá? Aquela mãe raiz, recifense. Dura ali, tá? Que naquele momento a gente não entendia porque ela era tão dura. Mas ajudou muito a gente em relação à questão de disciplina, né? E hoje eu admiro bastante a minha mãe até hoje. Hoje ela é nossa franqueada da Face Doctor, né? Que a gente admira bastante. Lá de Recife? Lá de Recife. Ela tem mais franquias, agora ela é a nossa multifranqueada, tá? E uma das que mais fatura na rede, que é bacana. Então, lá atrás, a gente tinha uma família muito próxima, muito unida. Todo mundo morou muitos anos em uma casa lá, né, que a gente morava. E quando eu tinha aproximadamente 17 anos, meus pais se separaram, infelizmente, né? Então, imagina, para a gente foi um baque. Um baque muito grande para mim, para minhas irmãs, para a família inteira, porque a gente tinha aquele centro de unidade de família muito, muito forte ali, né? Que nos fortaleciam para qualquer tipo de problema, né? Uhum. E quando isso aconteceu, eu lembro que, para mim e para minhas irmãs, a gente sentiu muito esse baque. Né? E naquele momento a gente também sentiu a questão financeira muito forte, né? Porque meu pai estava passando uma situação, uma crise financeira muito grande, e a minha mãe, na separação, também sentiu psicologicamente isso, começou a diminuir o ritmo de trabalho. Então, a gente passou, após dos 17 anos até uns 5, 6 anos após esse período da separação, a gente teve que sair daquela casa porque a gente não tinha condições financeiras de manter aquela estrutura de manutenção da casa. E a gente foi para um espaço, um local que a minha avó tinha, que era um prédio, que ela tinha um apartamento num prédio caixão, que não sei se é aqui em São Paulo, enfim, as pessoas usam essa expressão, mas lá em Recife é um prédio que não tem elevador, que não tem... É só escada. E numa região muito popular e muito humilde, que era na Avenida Norte. Sim. Ali, e a gente passou alguns anos nesse local, tá? E eu lembro que a água, quando a gente abria a torneira, ela fedia, né? Porque assim, não tinha saneamento básico, era realmente uma região muito humilde, né? Mas não só o local, a estrutura que a gente estava, tá? A gente chegou a alguns momentos ali a passar dificuldade em relação à alimentação, para você ter ideia, que são... Da pirâmide de Maslow, são os básicos ali, né? Então, algumas situações degradantes ali que eu passei, por exemplo, em alguns momentos, não é uma coisa você passar 1 mês, 2 meses numa situação difícil. Sim. Você passa muitos anos contínuo numa situação difícil. O que acontece é que
você vai passando por vários estágios. Primeiro você começa a pedir ajuda às pessoas, e aí a gente pedia ajuda à minha avó. Quantas e quantas vezes a gente tinha que ir, eu, minha mãe e minhas irmãs, ir para a casa da minha avó para almoçar, porque não tinha comida dentro de casa. Caramba. E várias vezes, tem um amigo meu que se estiver ouvindo aqui, mas senão eu vou enviar para ele, o Rodrigo Martins, ele morava lá com a avó dele, a dona Selma, que já faleceu inclusive nesse ano. Eu ia várias vezes almoçar na casa lá da dona Selma e com o Rodrigo Martins, né? Obrigado, tá, Rodrigo? Me ajudou bastante ali naquele momento. E só que chega em determinado momento que você já vai pedir tanta ajuda para comer, para se alimentar, que às vezes você fica constrangido de continuar pedindo todos os dias a mesma coisa, né? Sim. E naquele momento você fala, pô, Nelson, mas por que você não começou a trabalhar, você começou a fazer alguma coisa? Naquele momento eu tinha apenas 17 anos, eu não tinha um canudo, uma formação, não tinha experiência profissional, né? Não tinha uma família rica, uma rede de relacionamento que pudesse me ajudar. Sim. Então, você tem um desafio muito grande para você encontrar algum job, algum emprego que possa te ajudar ali. Então, não era tão simples. Não era tão simples. Eu procurava no jornal o que fazer de emprego, enfim. Então, só que nesse momento, até você encontrar algum emprego, no outro dia a alimentação, a comida precisa estar de novo. A fome vem aí. Então, esse período foi um período muito desafiador, que eu lembro de alguns casos, PH, que eu lembro que eu estava catando moeda para pagar um PF. Não sei se aqui em São Paulo fala PF, que é o prato feito, né? Sim. E aí eu não lembro exatamente quanto era o valor, se era 5, 6 reais na época o PF lá, mas eu lembro que eu catei as moedas e eu tinha, sei lá, uns 2, 3 reais que eu consegui juntar embaixo, dentro do sofá e, enfim, embaixo do tapete, encontrei 3 reais ali. Cara, já são quase, na época lá eram as 2, 3 horas da tarde, e aí eu pensei, era um local muito popular que eu morava, né? Então eu pensei, cara, eu acho que aquela senhora ali que é a dona do PF? Do PF, essa hora eu acho que eu vou conseguir negociar. Porque já está no final do expediente. Já está expediente. no final do expediente, ela já deve ter vendido os pratos. Então o que sobrou ali eu vou conseguir negociar esse PF mais barato. E aí eu desci, na hora que eu desci, pensando que eu ia conseguir negociar, e aí eu lembro dessa cena que ela foi extremamente dura. Ela falou, não, com esse valor aqui que você tem, sei lá, 2, 3 reais, eu só vou te passar o frango. Tá, mas só o frango, né? Sem arroz, sem o feijão, né? Só arroz e feijão não vou te dar, só o frango. E naquele momento ali, eu falei, cara, você tá passando fome literalmente ali, PH. Então, cara, eu vou pegar o frango, vou levar um pedaço de frango aqui para esse valor e vou levar para casa aqui, porque era perto, né? E vou subir e vou comer. E aí eu lembro daquela cena ali na mesa lá de casa, que aí eu coloquei o frango, só o frango, e comecei a comer o frango e a lágrima começou a escorrer. Começou a cair. Eu falei, caramba. Porque é o seguinte, imagina, para um ser humano, a gente passar fome, a gente passa todo dia, só que a gente vai e come. Uhum. Todo dia a gente sente fome e come. E a gente tem acesso à comida. A maioria das pessoas tem acesso à comida. Aqui no Brasil até não, porque a gente tem uma situação degradante de fome muito grande no Brasil inteiro, né? Mas quem passa fome literalmente e não tem acesso à comida, cara, isso é muito degradante para um ser humano. Você negociar um prato de comida, um pedaço de frango, então isso é muito degradante, né? Isso mexe com a autoestima do ser humano. Então, naquele momento, eu lembro que a lágrima caía e eu sozinho no apartamento, um apartamento muito, muito humilde, tá? Imagina um local bem, bem simples, e a lágrima caindo e eu com aquele pedaço de frango ali comendo, morrendo de fome, minha barriga roncando. E eu lembro de ter pedido a Deus, né? Meu Deus, por favor, me ajuda a nunca mais passar fome na minha vida, né? A nunca mais passar dificuldade, a não precisar negociar um prato de comida, um prato um pedaço de frango. E eu lembro que chorando e comendo, né? Porque você precisava comer. Só lembrando aqui já me remete, eu já fico um pouco até emocionado, porque realmente é algo marcante, assim, porque só quem passou por isso sabe o quanto é difícil, né? Eu vou dar um pulo alguns anos depois, tá? Rapidamente aqui, depois eu volto. Tá certo. Eu lembro que alguns anos depois, tem mais ou menos isso há uns 8 anos atrás, eu estava no melhor hotel, na época, o único 7 Stars, que é o único hotel 7 estrelas do mundo. Lá em Dubai. Lá em Dubai, que é o Burj Al Arab, não sei se se pronuncia assim, mas
é o Burj Al Arab, né? E estava na suíte presidencial. Subi, isso eu já tinha selfie, enfim, já estava no outro patamar, né? E aí eu lembro que eu fui num dos restaurantes e eu lembro de ter pedido um prato lá, só que o maître veio, imagina, o único na época 7 estrelas do mundo, o maître veio e falou como é que aquela carne chegou até aquele prato ali, toda a metodologia, tudo por trás, né? Por trás, que eles colocam som para que o animal ouça aquele som e fique mais relaxado para ficar. Quando eu comi aquela carne, ela literalmente derreteu na minha boca. Eu nunca tinha comido uma carne tão diferente. Só que aí, naquele momento, na hora que eu comi aquela carne, aquela carne valia, eu acho que só aquela carne valia, se fosse converter em real, mais de R$1.000, só o pedaço daquela carne. E na hora que eu estava comendo, imagina, eu estou aqui no único hotel 7 estrelas do mundo, comendo uma carne de mais de R$1.000. Na hora que eu comi aquela carne e ela derreteu na minha boca, olhando aquele ambiente luxuoso ali, um ambiente árabe, né? Eu chorei de novo. Porque aí eu lembrei e falei, caramba, eu pedi a Deus que nunca mais passasse fome na minha vida e eu estava comendo um pedaço de frango que eu estava negociando. Eu não tinha R$2 para aquele pedaço de frango, para comer o feijão e o arroz, e foi tudo que eu tinha. E eu lembro de ter pedido a Deus para nunca mais passar dificuldade. E olha o que Ele está me dando, né? Olha o que Ele está me proporcionando. Está me dando muito mais do que eu poderia imaginar ter e o que eu mereço ter. Eu não preciso disso tudo isso aqui, né? De estar passando por isso aqui. Então, foram 2 momentos bem distintos, né, ali da minha vida ali, que são marcantes. Então, até hoje, PH, quando eu vejo alguém, se quer mexer comigo, alguém está no meio da rua, alguma coisa, e falar, eu estou com fome, me ajuda, para mim, eu paro tudo que eu estiver fazendo, pode ter a reunião que for, mas vai tocar diretamente em mim ali, eu tenho que ajudar aquela pessoa em dar esse prato de comida para essa pessoa, tá? Mas aí, voltando lá atrás, toda aquela dificuldade que eu estava passando ali, né, comendo aquele pedaço de frango, eu tinha que fazer alguma coisa ali para mudar esse jogo, né? Mudar a minha vida. Cara, como é que eu vou mudar a minha vida aqui, né? Eu não quero passar essa situação degradante. E o pior, não sozinho, porque minha família estava passando também uma situação muito desafiadora. Minhas irmãs, minha mãe, então era muito triste. Você é o mais velho das 3? Não, a mais velha terminou indo morar nos Estados Unidos, tá, né? Conseguiu uma situação melhor, ela... enfim, foi batalhar nos Estados Unidos na época e começou a melhorar de vida lá. E eu fiquei eu e as 2 irmãs mais novas lá, então foi muito sofrimento, e a minha mãe também, tá? Tá. E aí, naquele momento, eu comecei a pesquisar em jornal, em local para emprego, e pedindo ajuda a amigos, indicação para alguma coisa, qualquer coisa que fosse. Cara, independente. Me dá qualquer coisa. E aí teve um amigo que falou... me chamo Nelsinho, né? Nelsinho, eu tenho um rapaz lá que tá me oferecendo entre quinta, sexta e sábado para trabalhar com evento para ganhar R$40 o dia. O dia aí, a diária, né? Diária. Como é que funciona esse evento? Cara, um dia tu vai se vestir de padeiro para uma festa de uma empresa, executivo lá, que é o aniversário da empresa, que tu vai partir bolo. O outro dia tu vai para uns 15 anos e vai distribuir brinde. O outro dia tu vai se vestir de palhaço. Falei, mas vestir de palhaço, como assim? Cara, tu tá precisando ali, é o que tem. E aí eu calculei, 40 por... a diária, né? A diária, então são 3 dias que eles dão. Já é certo que sempre tem evento, tem muito evento. Então eu calculei 4, 8, 12, 120 por semana, vezes 4. Cara, eu não vou passar mais fome. Vou ganhar mais de R$500. Eu não vou passar mais fome, PH. Eu quero. Eu vou ser o melhor palhacinho do mundo. E aí eu lembro que... Aí o pessoal gosta dessa história lá que eles pedem para eu sempre contar nas integrações de novos franqueados, porque teve uma história que o evento lá era para se vestir de elefantinho, né? Uhum. E aí só ficava, aí todo mundo ri, né? Porque só ficava meu rosto aparecendo lá e eu andando com as patas lá de elefante lá, a orelha lá, e as crianças puxando o rabo do elefante lá e eu batendo foto com elas, né? Então, eu passei um período da minha vida trabalhando com essa parte de evento até surgir uma oportunidade de fazer uma entrevista no banco.
E aí eu entrei, fui para entrar como estagiário do Banco do Brasil. Cara, naquela entrevista ali, eu tava com sangue no olho ali, eu vi o meu prato de comida ali. Falei, cara, eu vou deixar de ser elefantinho, vou trabalhar no Banco do Brasil, que loucura, né? Uhum. E aí eu passei na entrevista, só que aí, aquele período ali era um período curto de estágio, né? E depois ele tinha prazo determinado para finalizar. Quando finalizou, surgiu outra oportunidade para fazer uma entrevista no Bradesco. E aí eu comecei minha trajetória ali em banco, né? Quando eu cheguei na entrevista, eu falei, cara, eu vou entrar nessa entrevista, isso aqui é meu futuro, eu vou mudar minha vida aqui nesse banco, vou crescer, vou ser diretor desse banco. Então eu fui com muita expectativa. Quando eu sentei na cadeira lá, seu Givaldo, o nome do gerente geral que ia me entrevistar. Então quando eu cheguei na entrevista com sangue no olho, jovem guri, né, garoto ali, vou ganhar, vou vencer aqui e vou ser selecionado. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu não falei uma palavra, a primeira coisa que ele falou: Nelson, eu tenho uma notícia para te dar, eu acho que você não é muito boa, mas eu preciso te dar, antes de iniciar a entrevista. Qual é, seu Givaldo? É o seguinte, aqui a entrada do Banco Bradesco é muito, na época, né, é muito indicação. Tá? Todo mundo que entra foi indicado por algum funcionário. É o famoso QI, né? Isso. Então, sempre a gente vai colocando as pessoas que já são indicadas quando aparece uma vaga. E essa vaga, ela acabou de ser preenchida porque a sobrinha da nossa caixa, que trabalha no nosso caixa, está precisando de emprego, eu entrevistei e eu vou colocar ela. Cara, imagina naquele momento, cara, eu não vou conseguir entrar no Bradesco, né? Acabei de chegar, não dei uma palavra, antes de entrar na entrevista já falei isso. Foi desclassificado. Já fui desclassificado, só que eu tenho um perfil de... me motiva o não. Né? Quando eu aceita ouço, não como resposta. Não aceito não como resposta e falo, eu vou reverter, eu vou conseguir reverter. Eu levo a pancada, em vez de sentir a pancada como a maioria das pessoas sentem a pancada, eu sinto, mas a minha recuperação contra a pancada é muito rápida e aí eu venho com algo para tentar mudar aquilo ali, sabe? Eu não me deixo abater. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, cara, eu preciso ser melhor do que eu achei que... Tá mais desafiador, eu preciso ser melhor, vai ser mais difícil, mas eu vou conseguir. Aquilo não me abateu. Pelo contrário, eu fiquei mais focado em falar, cara, eu vou conseguir. Tá? E aí eu lembro que eu falei, seu Givaldo, uma das coisas que eu falei na época... Eu não sei quem é a pessoa que já foi contratada, seu Givaldo, mas pode ter certeza, se tiver uma pessoa para entrar nesse banco e o senhor não se decepcionar e com certeza que vai crescer nesse banco aqui, vai fazer tudo o que o senhor precisa e vai bater todas as metas aqui desse banco, sou eu. Porque para mim é muito mais do que um emprego, para mim é muito mais do que um trabalho, para mim é muito mais do que o Bradesco. Para mim... É a minha família, é a dificuldade. Eu contei um pouco da história da minha vida ali. Eu falei, eu preciso desse trabalho, seu Givaldo. E eu preciso só que o senhor me ajude a entender o que o senhor precisa de necessidade. Se o senhor me falar o que o senhor precisa, eu vou fazer tudo para superar suas expectativas. Massa. O que o Bradesco precisa para que um colaborador, um funcionário possa crescer? Aí ele falou, venda. Eu falei, seu Givaldo, se o senhor precisa de um vendedor aqui, eu posso garantir o senhor que eu vou ser o melhor vendedor que o senhor já viu. Aí ele falou que estava há 30 anos no banco, né? Eu falei, em 30 anos o senhor nunca vai ver ninguém tão motivado. Eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou fazer tudo o possível aqui. Eu preciso de uma ajuda. Me dê esse voto. Enfim, no final da entrevista, ele me contratou e consegui mudar a ideia dele de contratar aquela pessoa. Mas na época tu tinha alguma experiência com vendas? Eu acho que eu sempre fui vendedor a vida inteira, né? Eu teria que voltar um pouco mais no passado para falar algumas outras experiências que eu tive. Vendeu o livro, né? Isso. Eu cheguei a vender livros, espaços publicitários em livros, então já tinha uma certa experiência, com vendas, né? E aí, naquele momento, PH, ali no Bradesco é plano de carreira fechada. Certo. Então, você entra como num cargo e você sai evoluindo até você chegar a ser gerente. Então, eu entrei como escriturário, tá. E aí eu fui crescendo no banco. Fui para balcão de serviços diversos, caixa, tesouraria. Desde o primeiro mês, com aquela batinha vermelha de Me Ajuda do escriturário, eu saí batendo todas as metas, alucinado ali, batendo todas as metas que você imaginar do banco.
Com sangue no olho. Com a batinha vermelha, eu bati a meta da agência inteira. Com a batinha vermelha, eu bati a meta da regional para aquela agência inteira. E eu, na época, pelo fato de ser escriturário, eu tinha que levar, depois de fechar a venda, para que alguém finalizasse a venda. Um assistente de gerente ou um gerente assinasse. Então, eu tinha dia que o gerente não trabalhava, só eu levando gente para ele assinar contrato, porque eu não podia assinar. Então, quando o cliente entrava, eu olhava ali, cara, isso aqui é o meu prato de comida aqui, eu vou fechar, eu vou vender o cartão de crédito, eu vou vender consórcio, eu vou vender previdência. E eu vendia tanto que tinha dia que, no outro dia, quando eu chegava, o seu Givaldo falava, Nelson, vem aqui. Oi, seu Givaldo, o que o senhor precisa? Eu preciso... Olha que loucura, né? Que você não venda hoje. Eu quero que você pare de vender. Seu Givaldo, como assim? O senhor falou para mim na entrevista que para eu crescer eu preciso vender. O senhor está dizendo que para eu parar de vender... eu preciso que você... Calma, eu preciso que você pare de vender consórcio, porque a gente já bateu a meta, está muito, muito na frente. Eu preciso que você venda outro produto aqui agora. Entendi. Enfim, então eu fui vendendo muito no Bradesco. Ô, Nelson, só um instante, só para poder entender. Quando você fala que você era escriturário com aquele coletivo de posso te ajudar, é o pessoal que fica na entrada no salão de autoatendimento, como a gente chama. O pessoal vai pro caixa para poder sacar o dinheiro. No autosserviço ali do autoatendimento. Então, aquelas pessoas que ficam com aquele colete se chama escriturário. No Bradesco, sim. Entendi. No Banco do Brasil, na época, não sei se mudou, né? No Banco do Brasil era estagiário que fazia essa função, né? Então, beleza. E aí eu passei por vários setores. Eu lembro que até na tesouraria, né? Eu brinco lá que até na tesouraria eu vendia, né? Porque assim, a gente não lidava com o cliente, você está dentro da tesouraria, dentro do cofre do banco. Sim. E aí eu tinha que passar por esse setor também. E aí quando passou esse setor... e até o pessoal brincou, Nelson, eu quero ver agora como é que tu vai vender, continuar vendendo, porque tu tem que passar pela tesouraria, tu vai ficar fechado contando cédula de dinheiro dentro de um cofre, tu não vai ter cliente. E aí nesse dia lá, entrou uma cliente que tinha ganhado uma herança, com bastante dinheiro lá. Falei, cara, é a única pessoa que eu tenho para conversar aqui. Ela sentou lá e eu conversando. A senhora já tem destinação esse recurso que a senhora está colocando? Aí, não tenho. E aí eu comecei contando o dinheiro dela lá, bati a meta do mês inteiro dentro do cofre lá da agência, tá? E aí, resumindo essa parte do Bradesco, que foram alguns anos até chegar a ser gerente, né? Eu lembro que o seu Givaldo chegava para mim e falava, Nelson, você bateu a meta inteira da regional, eu quero te dar, escolha o melhor restaurante da cidade para você ir com a sua namorada na época. Eu falei, seu Givaldo, não precisa. O senhor não pediu para mim na minha entrevista que eu precisava vender? Eu estou fazendo o que o senhor pediu aqui, eu quero crescer no banco. Não, escolha o local que você quer aqui, que a agência vai pagar, eu faço questão de pagar. Seu Givaldo, eu não aceito, eu não quero isso. E ele ficou insistindo. Eu falei, seu Givaldo, o senhor quer que eu faça realmente um pedido? Quero. O que você quer? Quer outra coisa, então? Eu quero, então, já que o senhor está insistindo, que quando tiver uma oportunidade, o senhor lembre de mim. Quando tiver uma oportunidade, o senhor lembra de mim. E eu lembro que eu estava no caixa, depois de alguns meses, acho que quase uns 8, 9 meses depois, atendendo o cliente ali, né, no caixa, e aí seu Givaldo vem. Nelson, acabou o expediente. Depois, antes de ir para casa, passa aqui, eu quero conversar contigo. Tá bom, seu Givaldo. Quando eu sentei na mesa dele, ele virou o computador, e aí mostrou a tela, só eu e ele ali na mesa dele, ele virou a tela e falou, Nelson, dá uma olhada aqui nesse e-mail. Quando eu olhei o e-mail, o PH, tinha lá, porque ele estava mandando e-mail, lutando por mim para que eu pudesse ser promovido, porque pelo tempo que eu tinha no banco, pelas normas do banco, eu não podia ser promovido a gerente. Ele estava lutando e no e-mail estava falando que ele nunca tinha visto em 30 anos alguém com tanta dedicação e tanta vontade de crescer no banco. Bacana. E aí ele falou, olha, eu sei que é contra a norma do banco, mas eu estou vendo aqui esse guri fazendo isso e vocês aí não estão vendo isso, né? Então, dê uma oportunidade para ele. E eles deram a oportunidade e eu fui o gerente do Brasil que mais vendeu num pub, que é um posto de atendimento bancário pequeno que mais vendeu no Brasil. Vou passar, por conta da hora aqui, passar um pouquinho mais rápido essa parte do Bradesco, tá? Chegou em determinado momento que o Bradesco ficou pequeno para os meus sonhos, né? Eu tinha crescido bastante, tinha sido o melhor vendedor do Brasil, diversas vezes lá, melhor gerente do Brasil, melhor pub do Brasil.
E aí eu falei, cara, se eu fizer isso, 5% que eu estou fazendo para o Bradesco, para mim, vai ser O jogo muda, O jogo muda, vai ser bem legal, né? E eu sempre tive a ideia, o sonho também de empreender. Então eu pesquisei naquele momento da minha vida ali o que poderia fazer sentido para mim. Eu sempre gostei muito de esporte. E aí eu pesquisei o modelo de negócio de academias, só que ao mesmo tempo eu não tinha condições, eu era um gerente do banco naquele momento ali, eu não tinha condições de montar uma academia de ginástica, não tinha um pai rico que pudesse me ajudar, enfim, não tinha condições financeiras para fazer isso. Só que o fato de ser gerente de banco, eu sabia que existiam no mercado créditos que eram subsidiados pelo governo, linhas de crédito com taxa de juros subsidiadas muito baixas. E aí tinha um concorrente, que era o meu ex-emprego, que era o Banco do Brasil, que tem um projeto, na época tinha, que eu lembro na época, que, se não me engano, era 9,14% ao ano, mais TJLP, com um ano de carência para começar a pagar, e eu conseguiria financiar máquinas com isso, com esse recurso. Mas eu precisaria fazer um projeto e ser aprovado por eles. Eu não tinha recurso para contratar um projetista, mas eu era um gerente de banco. Então eu... sabia todos os meios, né? Sabia como fazer aquele projeto, montei um projeto bacana com a viabilidade econômica, o business plan, a capacidade de pagamento e apresentei no Banco do Brasil. Na época eu pedi R$200 mil, né? Porque era para viabilizar com maquinário. Mas imagina, um cara que alguns anos atrás estava contando... R$3 para comprar um comer, PF. né? Então como é que esse cara... Então, eu sonhava grande, né? Pô, se alguém vai me dar R$200 mil, que baita responsabilidade que eu vou ter. Eu vou tentar. O não eu já tenho, eu vou tentar. E eu fiz um projeto bem redondo e aí fui para a entrevista no Banco do Brasil, porque os gerentes queriam entender. Normalmente, o banco, ele não só empresta por viabilidade econômica. Um banco empresta crédito para saber também quem é que vai conduzir a operação. Se aquele gestor vai conduzir, mesmo sendo uma boa operação, ele precisa entender quem é que vai tocar aquele negócio para saber se o negócio terá capacidade de pagamento para devolver com juros o que ele está emprestando. E eu sabia isso muito bem porque eu era gerente de banco na época e participava diariamente de mesas de apresentação de crédito, né? E aí eu fui aprovado, né? E aí caiu. Eu lembro nesse dia, eu estava atendendo um cliente no Bradesco e olhando... dando F5. Cara, será que vai ser aprovado? Meu Deus. O Pix não entrou ainda. Quando eu entrei, na época não existia Pix, né? Quando eu dei F5, R$200 mil na minha conta, PH. Caramba, era muita grana. Na hora, quando eu vi R$200 mil na minha conta, eu falei... Eu tava com preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. Aqui só um minuto. Eu falei pra minha companheira lá, tem como você atender o cliente que eu não tô... Eu preciso ir no banheiro. E aí, quando eu vi aquela responsabilidade, caiu a minha ficha que eu não poderia continuar no Bradesco se eu quisesse me dedicar àquele projeto e fazer algo realmente disruptivo, né? E algo realmente grande. Eu confiava muito no meu potencial, tinha muito sonho de vencer, muito sonho de crescer, e eu não queria, e ao mesmo tempo medo, né? Porque agora tinha R$200 mil na minha conta e com carência, né? A cada 3 ou 4 meses tinha que pagar os juros, mas em um ano ia começar a vir a parcela. Cara, a parcela era 2, 3 vezes o valor do meu salário no Bradesco. Eu falei, cara, eu tenho que fazer o negócio acontecer. E aí eu fui conversar com o seu Givaldo, né? Imagina essa conversa. Porque o cara me ajudou muito, né? Então, apostou em mim, né? Desde o momento. Então, eu tinha muita gratidão. E tenho muita... Até hoje, minha conta é lá no Bradesco, né? E ele é seu gerente? Hoje mais não. E... Para mim foi difícil essa conversa e ele não queria que eu saísse de jeito nenhum. Nelson, você vai ser um diretor do banco. Mas no final ele era um excelente líder, né? No final ele entendeu que era para o meu bem. E ele falou, Nelson, eu entendi, vai ser para o teu bem. O Bradesco realmente é pequeno para o teu potencial. E eu sei que você vai voar. Eu vou te ajudar. Eu vou te demitir. Porque aí você vai sair com alguma verba rescisória, né? Isso realmente me ajudou depois, tá? Porque faltou dinheiro ali no final da obra. Isso me ajudou pra caramba. Então eu saí do banco naquele momento, né? Com muita gratidão, muito aprendizado. Foi fantástico o banco, uma escola para mim de crescimento. Mas no banco, mesmo tendo toda essa gratidão, ali eu entendia como um job, um trabalho. Eu trabalhava todo dia, eu colocava o terno, a gravata e ia trabalhar. Sim.
E o que aconteceu uma coisa muito bacana, PH, que como eu busquei algo por propósito, algo que eu ia ter empatia em estar fazendo sobre negócios, desde o meu primeiro dia na academia até hoje, eu não acho que eu estou trabalhando. Tanto é que depois de uns 5, 6 meses da primeira academia aberta, eu ficava me sentindo mal. Eu falava, cara, eu não estou trabalhando, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não estou trabalhando. Porque no Bradesco a gente tinha, se eu não me engano, aproximadamente umas 24 metas para a gente bater. Todos os meses, os indicadores e tal. Então, quando eu olhava ali, era um local tão legal, era tão bacana fazer aquilo, o ambiente de academia era tão bacana, a gestão daqueles liderados, daqueles colaboradores naquele momento, sempre foi muito bacana. Então, eu não entendia como um negócio. E aí os alunos, os colaboradores, a gente sempre tive nesse DNA essa cultura de fazer algo muito maior do que simplesmente só trabalhar. Né? Não ser aquela coisa mecânica, chata da gente bater ponto, bater cartão e bater meta. Isso eu comecei sempre a trazer, né? Como eu te falei sobre pessoas, né? Trazer pessoas que tivessem esse mesmo propósito de trabalhar por algo muito maior. Isso foi perceptível, né? Desde fornecedores até hoje. Nós temos a AM Fitness, que é a Ana Maria Fitness. Foi a minha primeira fornecedora, até hoje ela é a nossa fornecedora. Hoje a gente com quase 100 unidades no Brasil aí, porque a gente cria esse vínculo de relacionamento com as pessoas, né? E aí, essa primeira unidade foi um sucesso. Abriu-se lá em Casa Amarela. Lá em Casa Amarela. E adivinha onde é que eu abri essa primeira academia? Onde era a tua casa? Muito bom. O cara tá ligado aí, tá acompanhando, muito bom. Porque naquele momento aconteceu uma coisa muito desafiadora, muito triste. Quando a gente saiu daquela casa e foi para um prédio caixão, sim, e passou por todos esses desafios, eu falei um pouquinho só, né? Mas imagina você passar 5 anos naquela pegada ali. Chega um determinado momento que aquela casa que estava ali, ela foi invadida, entrou pessoas para roubaram tudo que você imaginar da casa, parte elétrica, puxaram fios da parede. Cara, não sei, ficou literalmente só as paredes. Imagina. Tudo que tiver dentro da casa, balcões, não tinha mais nada a casa foi depredada. Imagina aquela casa pra gente era um símbolo da nossa família, porque a gente tinha Natal, Ano Novo, a família estava de aniversários, então era um símbolo de unidade da nossa família. Aquela casa estava também atrelada àquilo ali, né? É um lar, né? Sim. Então o nosso lar, o símbolo da nossa família... O simbolismo, né? Quando houve a separação dos nossos pais, a nossa família, na nossa cabeça ali, foi destruída, muito problema financeiro, e ainda o nosso lar foi destruído, depredado literalmente. Então quando a gente entrava na casa, você falava, caraca... destruíram a nossa casa. Mas a casa era de vocês? Era nossa. Então, quando caiu aqueles 200 mil, a primeira coisa que eu fiz eu vou ressuscitar essa casa, eu vou ressuscitar o nosso lar. Né? Então, eu tinha esse projeto de ajudar a minha família e eu achei que, naquele momento, aquela casa seria o início de uma nova era, o início de uma nova trajetória para impulsionar. Então, a cultura de Face Doctor, Selfit, ela nasce aí, entendeu? Ela nasce com uma reestruturação familiar de um lar. Que massa. Até hoje, se você for lá em Casa Amarela... Ainda tem a academia lá. Ainda tem a academia lá. Quando eu entro lá, eu me emociono lá, porque... É o simbolismo, né? Toda a lembrança que você tem. Daqueles natais, Ano Novo que a gente passava ali, né? Então, entendi. Eu vou ressuscitar isso aqui. E engraçado, o PH, que aquela primeira unidade... ela gerou tanto crédito que depois de 3 anos eu tinha quase R$1 milhão em crédito. Eu tinha experiência como gerente de banco, né? Então eu tive algumas estratégias. Essa unidade, o depósito em cheque eu fazia no banco. Depósito à vista eu fazia no outro banco. Depósito de cartão de crédito para criar relacionamento com os todo bancos. Mundo. Depois de uns 3 anos... meu crédito, meu rate, meu crédito, meu score foi aumentando e eu nunca peguei absolutamente nada. Quando eu vi que estava com um baita crédito, tinha quase R$1 milhão em crédito que eu poderia tirar. Até porque aquela parcela daqueles 200 mil eu comecei a pagar também, então meu score foi aumentando. Eu sabia que isso ia acontecer. Foi aí que em 2012, aquele cara que se vestia de elefantinho e que estava querendo
ter 2, 3 reais para comprar o prato feito que não tinha, aí estava chorando literalmente ali por um prato de comida, estava com quase R$1 milhão de crédito. E aí, nesse momento, a gente pensou em estruturar para montar uma academia, um conceito disruptivo. Até então, no Nordeste, era muito novo. E a gente escolheu a cidade de Salvador para montar a primeira low cost, que na época também não se chamava Cellfit, se chamava eFit. E a gente montou em Salvador. Tá, eu peguei aquele crédito de quase R$1 milhão ali e montei essa unidade grande, academia low cost. Cara, foi um sucesso. Foi absurdamente na unidade do Extra da Paralela. Perto ali do Shopping Paralela. Perto do Shopping Paralela, dentro do supermercado Extra. Né? Nessa época, esse mercado era 24 horas. Eu lembro de ter ido lá, no bairro do Imbuí, né? Fiquei hospedado no bairro do Imbuí, fiz uma pesquisa. Hoje em dia a gente tem pesquisa qualitativa, quantitativa, software de inteligência de mercado, que você trabalha com expansão na Fini, conhece bem, Geofusion, Economapas. Não, mas aqui a gente faz tudo na munheca. Na munheca também. Cara, na época não existia nenhuma metodologia, o processo, o software de sofisticado. Você tem que ir para o campo. Era no campo. Então eu lembro que eu passei, até hoje a região que eu mais conheço é Salvador. Hoje a gente é a maior rede de Salvador de academia. Tem todo canto lá. Mas na época eu não conhecia bem Salvador. Até hoje a região que eu mais conheço é a região do Imbuí. Eu me lembro que eu passei, visitei todas as academias, visitei todos os lojistas do mall. E aí eu lembro que na época meu sócio Léo, eu falei, Léo, eu apostaria tudo que eu tenho e o que eu não tenho, que eu construí até aqui, que esse negócio vai bombar. A gente vai ter muito sucesso nessa unidade. Montamos a unidade lá no Extra da Paralela. E essa unidade, ela foi um sucesso tão grande que eu lembro do dia da inauguração, parecia aqueles Black Friday americano. Era muita gente, era muita gente. Na época a gente cobrou R$49 por uma baita estrutura gigante. E essa unidade, ela, nessa mesma formato, né, de geração de crédito, eu consegui escalar e montar mais 4 unidades low cost. Bacana. Em Recife, João Pessoa, duas em Salvador, uma em Recife e uma no Shopping Mangabeiras, em João Pessoa. Sim. Quando a gente estava com 5 operações, tá? A minha vida já era outra nesse momento, imagina com 5 academias. A tua família sempre junto contigo, trabalhando junto ou não? Não, cada um trabalhando. Minha mãe dentista, né? Minhas irmãs estudantes ainda. Não estavam trabalhando comigo, mas graças a Deus aí a gente já conseguiu ajudar. Tu sempre mantendo, estruturar toda a família a partir dali. A partir daquela primeira unidade, daquela casa nossa, a gente já conseguiu... O patamar já mudou. Já mudou, né? Mudou completamente aí. E aí, quando a gente estava com 5 unidades de academia, eu já estava tomado de crédito e eu sabia que no Bacen eu não ia conseguir dar um novo, pegar mais 5... para mais 5 novas unidades, né? Então, eu comecei a buscar fundos de investimento. E aí o Rodrigo Martins, que está aí novamente, aí, um grande amigo, devo muito a ele, ele tem um excelente relacionamento lá em Recife, é um cara que conhece muita gente. Eu falei, Rodrigo, você que conhece muita gente, se você tiver alguém que trabalhe com fundo de investimento, a gente tem um baita projeto, os econômicos são muito fortes aqui, faz muito sentido, tá aqui o projeto. E aí ele conseguiu trazer o HIG Capital, que é um fundo de private equity americano, né, um fundo de investimento americano, e eles entraram na operação em 2012. Tá? 2015. Tá? 2009 eu montei a primeira nessa minha casa. Certo. 2012 eu montei a primeira low cost. Em Salvador. 2015 nós já tínhamos 5 unidades. Aí 2015 o HIG entra aportando, imagina, tá, que... o HIG, na época, tá, aproximadamente aí, a gente teve que montar no nosso plano de negócio umas 10 academias no primeiro ano. Era mais ou menos isso o plano de negócio do primeiro ano. Só que imagina que, na época, cada unidade custava o valor de CAPEX de investimento de 3 milhões e meio de investimento. Para abrir uma unidade. Então imagina o HIG entrar com quase 40 milhões de entrada inicial para aportar no negócio que começou naquela casa lá que estava depredada com 200 mil. Né? Então, quando a gente viu esse sonho se tornar realidade, né? A gente viu uma responsabilidade muito grande de fazer algo diferente, algo grande. E algo disruptivo ali, sobretudo no norte e nordeste do Brasil. Então, a gente, ao longo de 2015 até agora,
a gente se tornou a maior rede Norte-Nordeste, nós somos líderes regionais, né? Somos a segunda maior rede nacional de academias de unidades próprias, tá? Abrimos um modelo de franquia recentemente também, temos 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente abriu para esse modelo, então nós temos aí umas 8 a 9 franquias, então majoritariamente as unidades são unidades próprias, tá? E aí, posteriormente, eu observei também a oportunidade de investir em outros segmentos. Sim. Né? E conhecer um pouquinho de outra área, que é a área de harmonização facial e corporal. Essa história é uma história legal e engraçada também, porque muitas pessoas me perguntam, tá, Nelson, cara, tu veio do mercado fitness, né? Academia de ginástica, academia dentro de shopping, loja de rua, tal, mais de década aí trabalhando com fitness. Como é que tu entrou num mercado totalmente diferente de clínicas, né? Então, duas coisas me levaram para esse mercado. Primeiro, a minha mãe. Minha mãe é dentista, né? Uhum. Então, sempre desde pequena eu via minha mãe atendendo pacientes. E eu sempre achei muito bonito o propósito do profissional da área de saúde, dele atender aquele paciente, de cuidar daquelas pessoas. Então, eu via a minha mãe saindo às vezes de 10, meia-noite, 2 horas da manhã, eu era pequeno e via minha mãe atendendo urgência do paciente dela que estava com dor no dente e ela tinha que sair de madrugada e eu não entendia o que estava acontecendo e minha mãe voltava e falava, mãe, por que está saindo essa hora? E com a bata lá, atendendo, com sangue às vezes na bata, toda equipada, porque o meu paciente, eu tive que cuidar dele, meu filho. Ele estava passando dor, tal, não sei o quê, então... Eu sempre achei muito bonito isso, esse propósito que tinha por trás do profissional e respeito e admiro muito esse profissional. Então, o que aconteceu nesse momento, PH? Eu nunca gostei muito de sangue, né? Então eu terminei querendo ir para a área de saúde, né? Então eu sempre tive vontade de trabalhar na área de saúde, tinha essa vontade intrínseca aqui atrás, tá? Dentro aqui tinha essa vontade de ir para essa área, mas o sangue ali... Era o impasse. É o impasse. E aí, quando a gente estava em 2017, mais ou menos, a Cellfit voando, expandindo pra caramba, e eu fui num evento em Porto Alegre. Quando eu chego nesse evento em Porto Alegre, tem uma loira alta, falei, com o olho gigante, azul, olhou, eu falei, caramba, que mulher linda, né? Uma princesa, que mulher linda. Eu vou falar com essa mulher. Deixa eu adivinhar. Essa é tua esposa. Eu sou um cara ousado. Eu vou ficar de ponta de pé aqui. Vou encarar. Mas eu vou encarar. Eu gosto de um desafio grande, eu vou encarar. E a mulher parecia Barbie, né? Eu falei, cara, eu vou. O não eu já tenho. Eu já levei muito não na vida, eu vou levar. O não só me motiva. E aí eu fui falar com ela. Quando eu fui falar com ela, ela nem olhou pra minha cara. E aí a mulher não olhou pra minha cara. E aí eu consegui, falei, tá, mas aquele papo de vendedor para um lado para o outro que não existe, né? Eu falei, tá, me passa, eu vi que não ia conseguir nenhum resultado ali, eu falei, me passa, qual é o teu Instagram? E aí ela falou o Instagram dela, aí eu anotei. Depois eu vou desistir agora, mas eu não vou desistir por completo, depois eu vou continuar. E depois eu continuei no Instagram tentando, mandando, ela nem me aceitou como amigo do Instagram. E eu mandava mensagem no direct, oi, tudo bem e tal? Passava 2, 3 dias, oi. Não evoluía a conversa, né? Falei, cara, o negócio tá difícil, né? E aí, eu tentando encontrar alguma estratégia para conversar com ela, eu voltei, na época eu morava em Florianópolis, voltei e não consegui nenhuma estratégia que funcionasse para ela dar moral e começar a conversar comigo. Resumindo, teve um dia que eu parei e falei, eu vou fazer algo agora que não vai ter como... Não vai dar errado. Não vai dar errado. Eu entrei no perfil dela, ela tinha outro perfil que era para profissional da área de saúde. Certo. Que era para dentistas. Na época ela era estudante de odontologia e era um perfil muito forte da área de odontologia. Tem uma ligação aqui. Você é atendido por ela. Tem uma entrada aqui. Minha mãe é dentista também. Opa, tem uma oportunidade aqui. Nesse momento, minha mãe estava em Boston fazendo um curso na Universidade de Harvard. E aí eu liguei a ponto e falei, mãe, vamos fazer um curso em Harvard. Como assim fazer um curso em Harvard, meu filho?
vamos fazer um curso em Harvard. E vamos ganhar grana, vamos fazer dinheiro, vamos fazer um curso em Harvard. Porque ela era profissional técnica, Sim. né? Eu montei um curso PH em Harvard, em Boston, levei muitos brasileiros para fazer esse curso e no desenvolvimento do curso eu mandei mensagem para ela e falei, tudo bem, olá, a gente está desenvolvendo um curso em Harvard e eu queria algumas dicas. Tem algum professor que você sugira? Eu vi que você tem um Instagram muito forte em odontologia. E aí ela indicou alguns profissionais que a gente contratou para fazer o curso em Harvard. Uhum. E no final, ela terminou indo também para o curso lá em Harvard. E aí eu comecei a ter mais aproximação, aí facilitou, né? Aí ela te aceitou no Instagram. Aceitou no Instagram, viajou, me conheceu melhor, né? Viu o curso que a gente estava fazendo. E aí eu comecei a namorar com ela. Mas hoje é minha esposa, tá? Só que naquele momento eu tive uma aproximação maior. Minha mãe foi no curso também, tá? Minha mãe tem que ajudar também, né? Minha mãe foi a profissional técnica ali naquele curso, que era um curso de um meeting para profissionais da área de saúde de capacitação em harmonização facial. Tá? A gente levou gente do Brasil inteiro, até pessoas que estavam nos Estados Unidos, contratamos professores internacionais, enfim. Michael Morissetti, um professor lá de Los Angeles. O curso foi muito bacana, foi um sucesso. Mas eu vi ali uma oportunidade de PH que ficou muito claro para mim que o profissional da área de saúde ele é um profissional muito bom tecnicamente. Certo. Entretanto, é um profissional que, infelizmente ou felizmente, né, as faculdades deles não dão suporte para a área de gestão, de marketing, de contabilidade, financeira, de vendas. É um bom profissional, mas não sabe se vender, né? Isso é um item, né, que é a venda, né? Software, sistema, gestão de pessoas, liderança. Uhum. Então, ficou muito claro que eram profissionais que precisavam de algum suporte. Certo. E quando eu entendi o potencial de consumo, né, o Brasil, para você ter ideia, é o terceiro maior mercado de estética mundial. Só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Então, para mim, ficou claro. Um baita mercado com muito potencial, certo, com profissionais com pouca experiência em gestão. Se eu faço uma formatação de franquia com a experiência que eu tenho aqui em franchise, em gestão de negócios pela própria Cellfit, e entrego um modelo de negócio pronto para esses profissionais, cara, vai funcionar perfeitamente, porque vai ser muito bom para esse profissional, porque é tudo que ele quer, um modelo pronto, e vai ser bom para a gente aqui também, da marca. Entendi. Foi aí que eu desenvolvi, fiz toda a formatação do modelo de franquia, com os manuais, enfim, e toda a pesquisa de mercado, e aí a gente começou a fazer uma expansão. Inicialmente, para esses profissionais, foi um sucesso a venda de franquia. Só que aí depois o economics da Face Doctor é tão bacana, é tão interessante, o resultado é tão bom. Nós temos franquias que faturam por mês R$400 mil, algumas, dando 40, 50 mil reais de lucro no único mês. Entendi. Então, comecei a atrair não só profissionais da área de saúde, mas investidores e outros multifranqueados de alguns outros segmentos também. E a Face Doctor recentemente passou de 130 unidades, como eu falei para você aí. Então, PH, imagina lá que era o elefantinho, né, que passou por toda essa trajetória, que estava comprando querendo um PF, né? Um PF, sem conseguir comprar o PF. Pois né? E aí, ao longo dessa trajetória, a Cellfit, há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, foi feito um valuation da empresa, porque a gente fez o protocolo na CVM para poder abrir o IPO, para né? fazer o nosso IPO. Certo. E a gente protocolou. Entretanto, no ano passado, nenhuma empresa no Brasil fez o IPO por questões mercadológicas, mas naquele momento o valuation da Cellfit foi avaliado em 1,1 bilhões de reais. Só a Cellfit, tá? Então imagina que loucura, né? Em uma década aí, a pessoa sai literalmente do zero ao bilhão em uma unidade, né? Então, a Face Doctor tem um valuation interessante também, com quase mais de 130 unidades aí também. Recentemente, nós criamos uma empresa chamada Blue Angel Investimentos, para que a gente ajude startups, né? Então, se você está ouvindo aí e tem algum modelo de negócio que acha interessante,
Se quiser me procurar nas redes sociais aí, tá Nelson _ Lins, tá? Manda uma mensagem para a gente aí que a gente vai avaliar se a tua empresa tem potencial para que a gente possa investir na tua startup e acelerar, ajudar na formatação do processo e na operação, bem como ajudar na aceleração e escalar o teu modelo de negócio, né? Então, um pequeno resumo aí dessa história. Um breve resumo dessa história. Nelson, eu fico muito feliz. Conversei com você fora das câmeras, que realmente eu fico feliz. Entrevistei o Rafael, que é um recifense também, que tem uma história linda, que tem uma paixão pelo empreendedorismo e também quer ajudar outras pessoas. E você também, um recifense que veio do absoluto zero, que, como você falou, estava batalhando por um prato de comida e aí lá no teu íntimo, tu conversando com Deus, pediu, bicho, não quero que isso mais aconteça. E aí toda essa trajetória, sair do zero para o bilhão. Fico muito feliz, realmente, que Pernambuco está exportando gente boa para o mercado. Rapidamente, queria fazer uma pergunta, aproveitando que você veio desse mercado de bancário e você deu um insight aqui muito bacana. Pô, eu trabalhava dentro da máquina, eu entendia como a máquina ela funcionava, para onde o dinheiro ia e como era dado esse dinheiro. Não era simplesmente eu chegar e dizer quero 200 mil para abrir uma academia. Não, tu é louco. Tu não é nem formado em educação física. Para que tu quer abrir uma academia? Então, assim, não sei se você ainda tem essas informações, mas hoje em dia, para uma pessoa que está nos ouvindo agora, que tem interesse de abrir um negócio, que acha que tem uma ideia bacana de uma empresa que dá para criar do absoluto zero, só que está faltando investimento. Como essa pessoa que está em casa, ela pode pesquisar na internet, em algum lugar, em algum site, essas linhas de créditos que, geralmente, quando você chega no banco, não é apresentada para você de uma forma tão simples? Perfeito. Realmente não é apresentado de uma forma tão simples, sobretudo porque são linhas de crédito subsidiadas pelo governo e os principais bancos de varejo, eles são repassadores dessa linha de crédito. Então, o spread dele é menor. Tá. Então, se os produtos de prateleira que eles têm, normalmente tem um spread maior, são que o banco vai te ofertar. Mas se você pega bancos de fomento, de desenvolvimento, Badesul, no Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste, lá na nossa região do Nordeste, existem vários bancos, o BNDES, são bancos de desenvolvimento, e existem linhas de crédito que o BNDES não é um banco físico, né? Então ele é um repassador. Então ele utiliza os bancos como o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, para fazer esse repasse. Bacana. Então você pode pesquisar na internet que linhas de crédito o Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles são repassadores do BNDES, por exemplo, do Projet, tá? Tá bom. Mas eu daria uma dica, tá? Para quem tá buscando investimento, né? Existem algumas formas de você conseguir, já que se você não tem esse valor para você iniciar, existe um formato de você conseguir através de um patrocínio, um patrocínio, algum amigo, enfim. Existe também empresas como fundos de investimento que ajudam startups nesse momento inicial de projetos interessantes. Tá? Tá bom. Mas eu acho que o primeiro passo que você precisa dar, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que eu acho que é o melhor, é você buscar crédito bancário. Tá bom. Porque você não vai perder equity da tua empresa que você tá lançando. Certo. Porque imagina que você tem um baita projeto, mas você vai abrir mão de participação societária porque você não tem funding ali e você vai dar 50% para o investidor. Entendi. E às vezes aquele cara só vai te dar o recurso e você vai fazer a parada acontecer sozinho, praticamente ali. Tá bom. E você abriu naquele momento ali 50% de um baita projeto que poderia acontecer e ficar muito maior. Depois essa conta pode ficar muito cara para você. E às vezes não é nem tanto recurso para você fazer o negócio acontecer. E se você faz um bom projeto, subsidiado pelo banco, você vai ter carência para pagar e o banco não vai virar teu sócio. Depois de 3, 4, 5 anos, com parcela subsidiada, com taxa de juros baixa, você vai devolver o empréstimo para o banco e aquela empresa vai ser 100% tua, por exemplo. Então, eu acho que a última etapa numa cadeia, num funil aí, né, a primeira entrada
Se você não tem capital, busca entender e se capacitar em crédito de banco, tá? Eu até hoje sou alavancado por banco, tá? A gente tirou recentemente aí quase 130 milhões pela Cellfit com o Itaú, tá? Em debênture que a gente emitiu do Itaú. Então, até hoje, independente do estágio da empresa, o relacionamento com o banco é muito importante. Tá bom. Primeira etapa, banco. Segunda etapa, sempre banco, tá? Segunda etapa, eu traria pessoas para investir na tua empresa e depois fundos de investimento. Tá bom. Tá? A última etapa, porque existe uma coisa muito lúdica, que as pessoas muito poéticas, tá? Eu quero ser sócio de um fundo de investimento. Essa, para mim, seria a última opção, não que não seja bom, Sim. mas seria a última opção na cadeia, tá? Porque ali você vai estar abrindo mão de margem e de equity dentro da tua empresa. Entendi. Não, perfeito. Então é isso, pessoal. Pesquisar aí, BNDES, Bandesul lá para a região do Sul. O outro banco que você falou... Banco do Nordeste. BNDES também. BNDES. Então, assim, pesquisar aí na internet, jogar lá, dar uma olhada também em linhas de crédito subsidiadas pelo governo. Bacana. Seguinte, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Te agradeço mais uma vez por ter vindo. Mas, Nelson, antes de você ir embora, eu tenho um desafio para lhe fazer. Não, será que é para comer isso aqui tudo rapidamente? Não, quase isso. Nelson, primeira pergunta. Você tem alguma alergia à pimenta? Meu Deus do céu. O que é que vão fazer comigo agora? Gosta de pimenta? Leve, sim. Leve. Então tá. O desafio que eu proponho sempre para os meus convidados é o seguinte. A gente tem uma bala que ela só é comercializada nos nossos quiosques, tá? Que ela vem lá da Espanha. Não sei se você sabe, a Fina ela é espanhola. Sim. Então, assim, 70% do que a gente vende nos nossos quiosques vem de lá. Então, você só vai encontrar no quiosque. Então, essa bala aqui é a bala pimenta. Ela vem da Espanha, só é vendida no quiosque e ela não é leve. Meu então, Deus. O que eu lhe indico? Por isso que tem água aqui, né? Produção, eu vou pedir um pouco mais de água. E eu lhe indico o seguinte, se você não gosta tanto assim de pimenta um pouco mais forte... Engole direto e não mastiga. Ou então só um pedacinho para poder sentir. Tá bom. Porém, você não vai só nessa. Eu vou junto com você nessa caminhada. Então aqui a gente vai começar o desafio. Como eu lhe falei, se quiser dar uma mordidinha... ela é picante, mas fiquem tranquilos que o Nelson vai voltar para casa. Vamos lá. Vamos embora. Tranquilo. Ela vai dar uma pimentada já. Eu achei bem bom. Bem gostoso. Por enquanto, tá começando agora a fazer efeito. Tá começando a arder. Não, mas é um arder leve. Um arder bom. É boa. Quando eu vi que ele comeu tudo, eu vou aproveitar aqui também. Não vou passar vergonha aqui. Sendo bem sincero, é uma das balas que eu mais gosto. Eu gosto muito da bala cítrica por conta do azedinho. Olha que eu nem tomei água, tá, pessoal? Fiquei com tanto medo, mas aqui dá pra beber sem água. Tá boa. Beber sem água. Gostou? É isso aí. Muito Seguinte, bom. Nelson. Antes da gente terminar, eu sempre faço a mesma pergunta para todo entrevistado meu. Por quê? Não sei se você já percebeu, aqui na Fina a gente tem um ingrediente especial, que é o lúdico. Você consegue ver o lúdico em cada canto dessa sala, em cada canto dessa empresa, na nossa bala, no formato da bala, na cor, na embalagem, na nossa marca, na corporação. Tudo que está intrínseco dentro dessa empresa é lúdico. Então, esse é o ingrediente especial da Fine. Mas a pergunta é, qual é o seu ingrediente especial, Nelson? O que te faz ser quem você é? Alguns, né? Não poderia falar apenas um. Deus, família, amigos e propósito. Alguns aí, extremamente importantes na minha vida. Que massa. Eu vejo assim que realmente tem muito de família dentro de você, essa questão do simbolismo da primeira academia na sua casa, a força de vontade que você teve de correr atrás para poder transformar não só a sua vida, mas a vida da sua família. Eu tenho muito disso dentro de mim. Tive também alguns percalços na vida. Eu acho que o nordestino ele tem disso. É um povo aguerrido, é um povo que não se abate tão facilmente. Mas, assim, é muito gratificante quando você
chega num patamar que você olha para trás e vê que seu pai, sua mãe te deu tanto e hoje você pode estar dando até mais do que eles te deram, é gratificante demais. Então, assim, tá no caminho certo, eu vejo que você tem sua fé aí muito forte e, pô, muito feliz por mais um conterrâneo, por esse bate-papo que foi muito prazeroso, gostei demais de te conhecer mais, primeira vez que a gente se viu, mas, cara, sou teu fã. Obrigado, a recíproca é verdadeira, né? Muito bacana ver os conterrâneos fazendo sucesso aqui em São Paulo, né? Ele é bombril aqui na FINE, né? Ele faz a expansão, a operação, faz o podcast, daqui a pouco ele vai virar o CEO aqui rapidamente, né? Então, parabéns, a admiração é mútua aqui, né? É pouco falar a história em apenas um podcast, né? Sim. Eu estou finalizando um livro, né, que vai ser lançado provavelmente agora no final do ano. E esse livro a gente fala bastante no poder da fé. Né? A gente fala de família até, mas fala do poder da fé. Eu não falei muito sobre os milagres que Deus fez em toda essa trajetória. Falei apenas quando eu conversei com Deus ali. Mas em toda essa trajetória houveram muitos e muitos desafios. Bacana. E em todos os momentos aconteceram diversos milagres, que esses milagres eu conto no livro. Coisas surreais, tá? Que eu era um cara cético, por exemplo, e quando Deus começou a mostrar o poder dele, né? Por isso que quando você me perguntou, tá em ordem aí, eu coloquei primeiro Deus, né? Depois família, mas hoje para mim é muito claro que tudo que a gente vem construindo, absolutamente nada é nosso e nada foi a gente que fez, né? Tem algo muito maior e a gente precisa reconhecer isso e devolver o que é dele, né? Porque Sim. nada é nosso, né? Então, esse livro aí, quem tem fé, quem acredita em Deus, quem passa desafios, ou como funcionário, colaborador, ou como empreendedor, desafios na família, desafios na vida pessoal, profissional, né? Como Deus, né, mudou a minha vida também. Massa. Então, depois vão ter a oportunidade de ler um pouquinho essa história. Pode dizer um spoiler, o nome do livro? A gente está finalizando tá, o nome do livro, porque a gente precisa verificar a questão de registro. Tem uma série de situações aí. A gente já tem o nome, só que a gente não pode passar ainda, tá? Bom, então. Mas vai ser um livro bem voltado para uma pegada de Deus, tá? Que massa. Esse primeiro livro com a história de empreendedorismo de sucesso Bacana. Por trás, tá? Show de bola. Então, Nelson, para quem está nos ouvindo aí, que ficou até o final desse podcast, fala para eles onde é que eles podem te seguir, onde é que eles podem te encontrar. As duas redes sociais, tem a Face Doctor Oficial, a Selfit Academias, que são os dois Instagrams das redes. Certo. E o meu é pessoa física, Nelson, _ Lins. Bacana. Pode seguir ali que você vai estar acompanhando o dia a dia da gente. Que inclusive a gente tem que bater algumas fotos aqui para a gente fazer conteúdo, né? A correria do dia a dia do empreendedor. Isso. Bacana. Então é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês, o carinho de estarem aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado, Nelson, por ter participado. Esse podcast vocês podem assistir tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Sigam as nossas redes sociais, aí o Instagram, @FineFranquias. E até o próximo episódio.